Fala pessoal, André Vitor por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E eu tava com muita saudade de você. Nós estamos retomando aqui uma série de vídeos e agora com um cenário novo. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas também. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre: você sabe quando é que Deus está falando? Ainda não sabe? No vídeo de hoje nós vamos esclarecer sobre isso. Quando é que Deus está falando e quando é que os meus sentimentos ou a minha vontade que está falando? Talvez você já se perguntou isso: por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Talvez você ora, talvez você busca, mas parece que Deus ele está em silêncio. Muitas das vezes o problema não é que Deus não está falando, e sim é se você está conseguindo ouvir a voz de Deus. Jesus, por diversas vezes no seu ministério, ele dizia: vocês erram porque vocês não percebem, vocês não entendem os sinais. Então é muito importante você estar atento aos sinais. E Deus, ele sempre está falando. Muitas vezes, na barulho, as distrações do dia a dia, eu não consigo ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero te mostrar 3 motivos bíblicos para que você que podem estar impedindo você de ouvir Deus. Coisas que são distrações, coisas que te tiram do propósito. E a resposta está em Marcos capítulo 4. Quero que você pegue a sua Bíblia e abra aí em Marcos capítulo 4 e leia isso. E eu vou colocar aqui 3 pontos que te impedem você de ouvir a voz de Deus. Beleza? Eu falei no começo, eu busco, mas parece que Deus não está falando comigo. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Deus, ele sempre está falando. A pergunta é: você está ouvindo da maneira certa? Jesus disse algo muito interessante. Preste atenção como vocês ouvem. Ou seja, o problema muitas vezes não é o que Deus está falando, mas como eu estou ouvindo. O primeiro motivo que a gente não consegue ouvir Deus é uma mente agitada. Jesus disse que algumas pessoas são como aquelas que estão à beira do caminho. A semente, que significa a palavra, ela cai ali, mas ela não entra na terra. Por quê? Porque aquela terra está sendo pisada. O pássaro vem e come, que representa o diabo. São pessoas que até ouvem, mas a mente é agitada demais, com o boleto que tem que pagar, pelas coisas que tem que fazer, elas não conseguem que aquela palavra ela chegue ao coração. Satanás então ele vem e tira a palavra que Deus ele coloca a revelação, porque não é importante a letra, mas sim a revelação que está por trás dessa letra, a revelação do Espírito, porque a palavra diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Mas eu não está falando desse ouvido, mas está falando da palavra que penetra no coração e ela chega no Espírito. E Satanás, ele não quer que essa palavra chegue ao coração. Mas por que isso, André? Por causa de uma mente agitada, uma mente que está preocupada com tantas coisas. E o que significa isso? Uma mente cheia demais. A nossa geração tem medo do silêncio. Perceba, você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar se o seu celular está com notificação de WhatsApp. A nossa geração, ela
já não consegue passar 30 minutos conversando com ela mesmo, o que a gente chama de solitude. Solidão não é bom, mas solitude, você precisa de alguns momentos de solitude, onde você precisa conversar com você mesmo. A nossa geração, eles acham que é o fim, que tudo está acabando nesses momentos de solitude. Não consegue meditar, não consegue parar para entender aquilo que Deus está fazendo e está falando. Às vezes você pega o seu carro, vai dirigir, liga uma música, chega em casa, liga o celular, liga a televisão, vai dormir, coloca vídeo, mas nunca existe um silêncio. Mas deixa eu te falar algo. Deus fala no silêncio. O silêncio são os momentos em que Deus mais fala. E eu quero te desafiar a você procurar momentos onde existe silêncio, para que Deus possa falar com você, para que Deus possa falar com o seu coração. Dificilmente Deus ele vai falar num ambiente agitado, ou melhor, ele até fala, mas você não consegue ouvir por causa da agitação, barulho, é cachorro latindo, é o barranco que está caindo, é a criança que está gritando. Você precisa silenciar sua mente para que você consiga entender aquilo que Deus está falando. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa parar. Você precisa ter momentos de descanso. Você precisa ter momentos onde você consegue entender a voz de Deus. E isso só é possível se você silenciar e entrar na presença dele. Segundo motivo é a falta de meditação. Às vezes a gente pensa que meditação é eu ficar não. Meditação é quando eu leio algo e eu vou buscar aquilo que está por trás. Meditação, oração é quando eu falo com Deus. Meditação é quando Deus fala comigo. Então Jesus disse que alguma semente cai em solos rochosos. Elas até crescem, mas elas não criam raízes. Então quando vem o sol, elas morrem. Isso acontece com muitos cristãos. Ele ouve a palavra, se emocionam, mas eles não meditam. Eles não deixam que Deus, através daquela palavra, fale com ele, para ele aplicar aquela palavra na vida deles. Meditar na Bíblia não é esvaziar mente, mas é mastigar a palavra, é ruminar, é você pensar na palavra, é você refletir nela, é você deixar ela criar raízes dentro de você. Quantas vezes você já saiu de um culto impactado, chorando, sendo tocado por Deus, mas 30 minutos depois de você ter ouvido aquela palavra, já estava pensando em uma outra coisa, já estava lá em Nárnia, já estava, né? É por isso que muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo. Mas gente, Deus está falando com você o tempo todo. Só que você não consegue parar para refletir naquilo que Deus está querendo dizer para você. Por que não deixar a palavra criar raiz dentro de você? Eu quero te desafiar a você deixar a palavra criar raiz dentro de você, você refletir na palavra, você refletir nesse versículo que você está lendo. E aí então as coisas vão começar a fazer sentido, você vai entender que Deus está falando com você. Porque a Bíblia fechada é meramente um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. Em terceiro e último lugar, terceiro motivo, as vozes do mundo. Jesus disse: algumas sementes caem em espinhos e os espinhos sufocam a palavra. E ele explica que não são esses espinhos, são as preocupações da vida, né? O amor ao dinheiro, o amor ao mundo. Sabe o que acontece? Outras vozes ficam mais altas do que a voz de Deus. A preocupação grita, o dinheiro grita, os problemas gritam, e a voz de Deus acaba ficando abafada, e Jesus fala desses espinhos como sufocar. Deus está falando, mas o amor e as preocupações do mundo
acaba sufocando aquilo que Deus está falando. E a voz de Deus fica abafada. Por isso Jesus disse: se você quiser me seguir, se você quiser ouvir a minha voz, se você quiser se tornar o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Seguir Jesus envolve renúncia. Porque se você amar as outras coisas mais do que a Deus, você não consegue ouvir a Ele. Você não consegue ouvir a Deus se você está dividido, você está em cima do muro. Jesus diz que existe só dois mestres no mundo: Deus ou Mamon. Então não tem como você amar um se você vai odiar o outro. Se você ama o dinheiro, você não ama a Deus. O dinheiro, o Mamon, é o seu Deus. Então você precisa definir. Jesus disse: vocês acumulam aqui na terra, mas vocês deveriam estar acumulando na eternidade. Então eu quero te desafiar a não deixar que esses espinhos sufoquem a voz de Deus. Mas eu quero entrar aqui em um outro grupo de pessoas, as pessoas que ouvem a voz de Deus, né? Nós falamos 3 motivos por que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas eu quero colocar a pessoa que ouve a voz de Deus. Jesus fala de um quarto tipo de pessoa, aquela terra boa, a semente que cai, cresce e dá fruto. Quem são essas pessoas? Jesus explica: aqueles que ouvem e fazem. Talvez você esteja perguntando: por que Deus não fala comigo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivendo aquilo que Deus já te falou? Deus promete para você algo, Deus já te falou algo, mas você ainda está pedindo sinais, você está procrastinando. E Deus, Ele quer que você vive aquilo que Ele falou. Você está debaixo de uma palavra. Quem tem uma palavra, tem tudo. Você já está vivendo aquilo que Deus te falou? Aquilo que você ouviu no último culto, você já está vivenciando isso. Não é importante o que é falar, mas se você está aplicando isso, a última pregação, você está vivendo sua última leitura da Bíblia, você colocou em prática. Porque quando você faz o que Deus falou, Ele fala de novo. Então é novidade de vida. Deus está esperando você aplicar. Porque às vezes a gente só ora, só lê a palavra e está esperando de Deus. Mas Deus, Ele quer uma atitude. Jesus, Ele vai falar da pessoa que fundamenta a sua casa sobre a areia e fundamenta a sua casa sobre a rocha. Aquele que fundamenta a sua casa sobre a areia não tem estrutura, não tem fundamento. Quando vem as crises, vai embora. São pessoas que tá sobre só teorias e teorias não aplicam. Mas aquele que está fundamentado, aquele que está sobre a rocha, quando vem as crises, aquela pessoa que aplica, aquela pessoa de atitude, ela vai permanecer intacta. Quando você ouve a palavra e pratica, Deus fala mais. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, primeiro, faça silêncio. Segundo, medite na palavra. Tire as vozes do mundo que te sufocam a voz de Deus e pratique aquilo que Deus já falou. E você vai começar a perceber algo incrível. Deus nunca parou de falar. Olha, se esse vídeo falou com você, comenta aqui abaixo. A voz de Deus. Comenta aqui. Deixa seu comentário aqui, o que você achou desse conteúdo. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com quem precisa voltar a ouvir a Deus. E nunca se esqueça, você é uma voz de Cristo nessa geração. Que Deus te abençoe. Tamo junto, é só o começo. Tchau.